Bom dia. Tarefa difícil falar depois da Márcia, né? Eu brinquei até com a Sônia, eu falei, caramba, né? Duas monstras aí, Naime e Márcia, né? Difícil. Mas, enfim, eu sou diretora da EMEI Dona Leopoldina. Estou aqui hoje com a Simone Cavalcante, que é também a minha assistente. Estamos nessa escola, esse é o nosso quinto ano, né? Esse quinto ano, tentando desenvolver um projeto que fale dessa educação integral, né, que fale dessas crianças, uma perspectiva um pouco diferente do que a gente encontra, né, do que a gente encontrou na EMEI. Nossa, Márcia, depois de ouvir tua fala, eu tenho vontade de trocar tudo, né, de falar de outra. A gente tinha tanta coisa para falar nessa perspectiva também do enclausuramento, né, mas acho que eu vou conseguir na fala tentar dar uma liga aí. Então, assim, essa EMEI, ela se localiza no Alto da Lapa, num lugar enclausurado, né? Então, assim, eu não sei se alguém conhece, é um lugar estritamente residencial, né? Com residências assim muito boas, e aí a EMEI no meio, né? Uma área totalmente arborizada e uma escola pública no meio. Então, vocês imaginam o tipo de relacionamento zero, né? Que se tinha com a escola. Ou, às vezes, tínhamos algumas reclamações, né? Simone ligando, do barulho, né? Disso, daquilo, né? Então, essa é um pouco da história aí. EMEI Dona Leopoldina tem 60 anos, 8.000 metros quadrados, 5.000 metros de área verde. Imagina isso, né? Como é trabalhar com isso. Bom, o nosso projeto, Construindo Viveiros de Infância, ele nasceu da poesia do Manuel de Barros, dos Achadouros de Infância, né? Foi através do Manuel que a gente procurou construir esse projeto e de tentar, né, construir dentro da escola realmente viveiros, né, lugares onde as pessoas possam viver, onde não possam se enclausurar. Se a gente tivesse combinado a fala, não seria tão bom, né? É isso que a gente gostaria. E não só viver dentro da escola, como viver fora da escola. Yuri, vamos combinar. Dá uma piscadinha. Você... Tá? Bom, e aí, nesse projeto, nós temos 3 eixos. Educação ambiental, que, na verdade, é o grande mote da escola, a educação ambiental, a arte e a brincadeira. Olha, Márcia, essas fotos foram tiradas por crianças, né? Então, olha, eu sempre gosto de chamar a atenção para isso, porque, assim, será que a gente tiraria uma foto assim, né? E eu sempre coloco essa foto, porque eu acho que é assim como a criança vê o mundo, de cabeça para baixo. E é isso que ela faz com a gente dentro da escola. Porque nós temos uma lógica que a criança reverte. Ela tem outra lógica, né? E essa lógica que a gente procura dentro desse projeto, dialogar com a lógica da criança, né? E essa foto eu também gosto muito que eles colocam, porque lá nós fazemos reunião de conselho com as crianças, e as crianças, a primeira coisa que eles pediram para mim e para a Simone quando a gente entrou na escola é que eles gostariam de subir em árvores, porque os professores não deixavam, porque é perigoso, né? É muito perigoso. E a gente tem muitas árvores, e árvores da altura das crianças, e não podia subir. Então, a primeira coisa. E uma discussão desse grupinho aí, eu falei, os adultos ficaram enlouquecidos, né? Não preciso falar, né? Os professores, os pais, todo mundo enlouquecido. Mas como eu vou subir em árvore? Aí eu falei com as crianças, falei, olha, crianças, está um problema, porque os adultos, né, não estão querendo, estão achando perigoso. Como é que vai fazer? Ai, mas como que eles vão subir? Aí um falou assim, ó, Márcia, fica tranquila, a gente sobe até onde der. Perfeito. Foi isso que eu levei para o grupo de adultos. Olha lá, eles falaram que eles vão subir até onde der. Porque a preocupação era, meu Deus, e aí, né? Vão subir? Porque tem árvores lá também altíssimas, né? E é isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ir com a criança até onde der, né? Até onde ela falar para a gente que dá, né? Mas deixá-las ir. E aqui, só um minutinho, Yuri, a outra foto também dessas crianças, que eles brincam no parque fazendo arte com os elementos da natureza, né? E isso já é fruto do trabalho da escola. Isso é uma coisa que eles não faziam, né? E que a gente agora vê, né? Tá aí minha supervisora, né, Noeli, que não me deixa mentir, né? Que as crianças fazem
isso no parque. Eles vão trazendo esses recursos que são trabalhados dentro do projeto para a espontaneidade do parque. Então, essas 3 fotos são muito significativas para o projeto e é por isso que elas estão ali representando. Então, a primeira coisa que a gente pensou nesse projeto é esse papel da infância contemporânea. Então, essa infância é outra, né? As crianças realmente, hoje, né, lá, a maioria das nossas crianças moram em prédios, né? Estão enclausuradas, literalmente, né? Não tem o espaço do verde, e a escola é um oásis. Vocês imaginam uma criança que mora num apartamento, né? Ou num barraco, como temos muito lá, e, de repente, entra numa escola com 8.000 metros quadrados. Vocês já pensaram a sensação que é isso? Nossa, tem criança que fica enlouquecida, né? Ela fica correndo que nem uma louca pela escola, né? E a felicidade, como dizem os guardas lá em frente à minha escola, que tem um batalhão, eles falam assim: Márcia, eu já vi criança chorar para não entrar na escola. Agora, chorar para não ir embora, porque eles choram na hora de ir embora. Eles não querem ir embora, é lógico, né? Um espaço desse. Então, a primeira coisa que nós fizemos para construir esse projeto foi o diálogo com as crianças. Então, assim, esse foi, né, o ponto de partida. Então, assim, que crianças são essas, né? Eu e Simone iniciamos com todas as crianças da escola, fazendo assembleias com todos, assim como a gente está aqui conversando hoje com vocês, e depois cada criança, né, cada turma tem o seu representante, que são escolhidos pelas próprias crianças, e um outro representante escolhido pela professora. Então, essas 2 crianças elas vão depois para o conselho representativo, que aí vão levar as discussões que tiveram depois das assembleias. Então, é todo um trabalho. O mesmo trabalho que a gente faz com os adultos, a gente faz com as crianças. Então, assim, nesses fóruns de discussão que a gente chama, que são vários, que não são só, né, nas assembleias, nas rodas de conversa, mas eles também vão na minha sala, né, nos corredores, eles chamam a gente, o tempo todo estão conversando, né, e a gente está o tempo todo muito próximo ali das crianças, para saber realmente o que eles estão pensando, o que eles querem, né, o que eles pensam dessa escola e fora dela. Outro diálogo, né, eu vou falar um pouquinho dos diálogos, né, que a gente teve no início, o diálogo com os adultos. Então, assim, a gente percebia que precisaria fortalecer essas relações. Né? Por quê? E essa questão da cooperação. Yuri, troca para mim. Os pais ficavam muito afastados da escola. Eu não diria só afastados, eu diria apartados, né? Porque acho que outro medo que as pessoas têm, muito grande, não é só da rua, são das pessoas que estão na rua, e principalmente dos pais. Né? A gente percebe, assim, a escola, as professoras, um medo dos pais entrarem dentro da escola. Né? Então, acho que esse é outro diálogo que nós tivemos. Então, lá nós temos rodas de conversa com os pais, mensalmente. Nós chamamos alguém do interesse deles, algum tema que seja de interesse dos pais, nós conversamos com eles. E chamamos para conversar. Todas as reuniões de pais têm um momento que é formativo, que é comigo e com a Simone, com a minha coordenadora pedagógica, que hoje não está aqui, porque ela está no museu com as crianças na exposição do Mondrian, está lá no centro de São Paulo com os pequenininhos. Né? Então, por isso que ela não está aqui hoje. Mas nós 3, né, o trio gestor é muito importante nesse processo, muito importante. O trio precisa estar muito junto, muito coeso, né, nas decisões, nas atuações, nas posturas. E lá a gente conseguiu, né, ter essa tríade aí. Então, nós fazemos a mesma coisa. Então, o diálogo com as crianças e o diálogo com os adultos. E esses adultos, Yuri, passa para mim, são também com os professores. Então, lá nós temos um PEA, né, que esse já é o 5º ano, que se chama Reencantando a Infância em Período Integral. E a cada ano nós vamos mudando os subtemas. Então, por exemplo, esse ano é a diversidade étnico-racial, né? Mas, né, o ano passado foi dança, né? Cada ano a gente vai colocando um ingrediente ali para trabalhar. Então, nessas reflexões, nós trabalhamos com todos da escola, vamos dialogando com todos, inclusive todas as equipes. Da limpeza, da cozinha, porque todos são educadores. Como é que a gente vai fazer educação numa escola onde as pessoas são apartadas do momento de formação?
né? Então, a formação é para todos, inclusive para pais. Nós abrimos também as reuniões pedagógicas para os pais. Eles discutem com a gente, refletem com a gente. Essa semana foi a semana passada foi a Marina Célia, né, conversar com a gente lá na escola sobre culturas infantis também. E os pais junto, e assim, e os pais, gente, às vezes eles falam até mais do que os próprios educadores. Perguntam, questionam. E aí nós conseguimos ter, não uma unidade, mas nós conseguimos fazer com que os pais entendam o projeto da escola. A gente consegue fazer que os pais entendam o que é que está acontecendo. Então, isso é aberto a todos. Então, aqui, as oficinas também, esqueci disso, nós usamos as oficinas também ali, por exemplo, na confecção de brinquedos, a gente vai conversando com o pai sobre algum assunto que a gente está percebendo. Né? E essas são as melhores conversas, essas são as melhores formações, porque vão vindo ali, né, da espontaneidade dos pais, das dúvidas que eles têm, né, dúvidas muito simples. Essa semana na oficina, uma mãe perguntou assim para mim: ô Márcia, eu não entendo uma coisa. Por que toda festa vocês trabalham com tambor, hein? Vocês são meio macumbeiras? E por quê? Por conta, né, do trabalho com a música que a gente teve, da dança, né, de estar trabalhando com os instrumentos de percussão, de estar trabalhando com os ritmos africanos. Né? Então, olha a dúvida que essa mãe tinha. Né? E ela nunca tinha externado, ela já estava há um tempo lá. Né? Já era uma mãe até nossa do ano passado. E, nesse momento, ela externou. Então, essas coisas que a gente vai, né, conversando, vai desmistificando e vai se aproximando. Porque lá eles, né, entram a qualquer momento. Ô, Márcia, eu tive uma ideia, quero falar com você. Ô, Simone, olha, eu tive uma ideia, quero falar com você. Né? E, assim, e aí a gente consegue construir esse sistema que a gente fala, né, que é de cooperação mesmo. Né? Nós estamos juntos na educação das crianças. Né? A gente tenta fazer isso. Outra procura, né, que nós fazemos muito é pelo que temos no entorno, né, no que temos no nosso território. Então, nós como Manoel de Barros, né, nós vamos procurar os achadouros lá de pessoas. Então, nós temos algumas ONGs que nos ajudam, alguns institutos. E essas ONGs, eles fazem trabalho de formação com a gente, com os adultos e com as crianças. Então, há momentos em que se trabalha com os educadores e há momentos que se trabalha com as crianças. Porque é nesse fazer também, junto, é que a gente vai aprendendo a lidar com essa criança, aprendendo a mudar a postura, por exemplo, na horta. Né? Quantos aqui sabem mexer em horta? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Então, já pensou vocês irem para uma escola que tenha um projeto de educação ambiental? Como é que faz? Né? Então, essas formadoras nos ajudaram, né, nesse trabalho, porque as crianças vêm todo mundo trabalhando. E as formadoras vão trabalhando com as crianças e com os professores. E isso em tudo. Né? E hoje, eu acho que a gente pensar, né, nessa idade contemporânea, aí, né, que estão as nossas crianças, que as crianças acham, né, que a alface vem de onde mesmo? Vocês já devem ter ouvido, né? Várias vezes, né? Da feira, do saquinho, né? Então, assim, é fundamental esse trabalho com a terra. Né? Como que a gente vai respeitar a terra se a gente não conhece a terra? Como a gente vai se alimentar bem se a gente não conhece o que a gente está, né? O que a gente está colocando para dentro do nosso organismo? Como que a gente vai se relacionar se a gente não entende o ciclo da vida? Né? Porque o trabalho com a educação ambiental não é só o trabalho com o verde, né? É o trabalho com as relações. Talvez para a gente não se enclausurar tanto. Né? Talvez se a gente tivesse mais trabalho com as crianças pequenas sobre como se dá o ciclo da vida, talvez a gente não tivesse tanto medo das coisas. Né? Talvez entender, né, que um inseto é necessário para a sobrevivência do planeta. Né? Hoje, por exemplo, se nós tivéssemos mais libélulas, talvez não estivéssemos aí, né, com esse problemaço aí do Aedes aegypti, não é? Só que a gente mata, né? A gente vê uma lagartixa, a gente mata. Vê uma aranha, a gente mata, né? Como fazemos, né, com tudo que é diferente. A gente quer matar. Né?
Acho que é por isso que a gente chegou nesse ponto que nós estamos, de agressividade, né? Nesse momento aí que a gente está vivendo, né? No mundo, né? É justamente por isso que a gente precisa entender o ciclo da vida. Então, lá na escola, a gente tem um trabalho muito forte com essas pessoas, né? Incríveis, aí a gente tem, né? E assim, nada bate a nossa porta. Uma coisa que a Sônia, né, me incumbiu, né, de falar, estou falando da prática mesmo do que acontece. Nada bate a nossa porta, somos nós que corremos atrás das coisas. Hoje, até alguns estão batendo a nossa porta, porque já estão vendo o trabalho, né? Alguns já estão batendo, mas nós corremos muito atrás. Temos também lá uma parceria com o Museu da Casa Brasileira, que é uma coisa que eu sempre sonhei, e né, na última viagem aí, né, Márcia, que a gente teve a oportunidade de fazer para a Itália, eu voltei de lá com esse firme propósito de trazer o museu para a escola, né? E aí bati lá com a cara e a coragem no Museu da Casa Brasileira, né? E conversei com o diretor de lá, que também tinha esse sonho. Olha que lindo, né? Unimos os sonhos. E aí nós estamos fazendo essa parceria da escola dentro do museu e o museu dentro da escola. Então, assim, e esse ano, né, nós estamos, desde o ano passado, né, esse já é o segundo ano, que nós estamos trabalhando com as crianças, e eles vêm para a escola e nós também vamos até lá. E na escola, eles trabalham com as crianças e com os adultos, simultaneamente, né? Então, esse é sempre uma das preocupações que eu e Simone tínhamos, é de todo mundo nos formar, né? E o Barmac, que é o diretor lá do museu, ele falava, Márcia, olha, incrível como nós estamos aprendendo com a escola e vice-versa. Né? E é isso. Né? A construção do conhecimento é isso. E é isso que a gente está mostrando para as crianças, e isso que a gente está mostrando para os professores também. Nós podemos ser pesquisadores, devemos ser pesquisadores, estudiosos, né? Devemos praticar, porque alguém aqui falou no início, né, quando a Emília estava falando com vocês da teoria, o duro é a prática. Realmente, o duro é a prática. Mas a gente tem que tentar colocar isso em prática, né? E a prática é isso, é o fazer, né? E lá a gente faz todos os dias, né? Voluntários, outra coisa, né, que nós trabalhamos muito lá na escola. E que as pessoas também morrem de medo, porque aparece de tudo mesmo, aparece. E aí a gente tem, né, e isso, conhecer um pouco as pessoas, pedir referência, ver quem indica, né? Mas tirando esse medo, porque assim, se a gente tem medo, a gente fica paralisado, né? Não consegue trabalhar. Então, assim, lá, eu e a Simone somos muito ousadas, né? Como dizem as meninas lá, muito ousadas, né? E ousadia, acho que sempre foi a nossa marca de trabalho, desde quando éramos professoras, né? Então, nós temos essa ousadia de trabalhar. E aí nós começamos a bater na porta lá dos vizinhos, né? Falar com as velhinhas da região. E aí, assim, nós temos algumas senhoras que vão lá, né? Que iam lá, agora esse ano já pararam um pouco, mas iam lá costurar para as crianças. Porque aí nós começamos a mostrar o projeto, nós começamos a abrir a escola nas festas, a vizinhança começou a aparecer, né? E aí uma dessas que apareceu foi a Regina, que é professora de yoga. Então, assim, ela trabalha yoga com as crianças, né, voluntariamente. Né? Uma vez por semana ela vai lá e trabalha com todas as turmas. Aqui nessa oficina, nós temos várias mães, temos uma avó que tem uma oficina de costura, que é lá no bairro, e ela está lá coordenando uma oficina de costura com a gente lá na escola. Nós estamos fazendo agora algumas coisas para as crianças, fantasias, sacolinhas para livro, né, várias coisas lá que estamos... Então, assim, são todas pessoas de fora da escola. Bom, a outra questão, cadê a criança, né? Como a Márcia disse, está em todos os momentos, né? Aí, a criança sempre como protagonista de tudo isso, porque tudo que aquelas mães estão fazendo, né, aquelas voluntárias estão fazendo nas oficinas, saiu da cabeça de quem? Não dos adultos, das crianças. Né? Eles nos dão ideia. Então, tudo o que acontece é em função deles. Yuri, vamos lá. Então, como que a gente consegue desenvolver várias coisas dentro da escola? Nós propusemos
que cada equipe, que cada segmento, né, tivesse um projeto. Então, cada um lá coordena um projeto. Todo mundo tem um projeto. Então, eu, Simone e Beatriz, que é a coordenadora, nós coordenamos o projeto de Repórter Mirim e o Conselho Mirim. Né? Então, esses dois somos nós. E aqui, através desse conselho, é que as crianças colocam os problemas da escola, o que eles querem, o que eles não querem, né? O que está bom, o que não está, a forma como eles veem, né? Cada proposta, tudo isso é discutido lá. E no Repórter, a nossa escola é muito visitada, né? Por conta dos projetos, então a gente você ia adorar isso aqui, você precisa ver. As crianças entrevistam, né? Acho que a Sônia já foi entrevistada, né, Sônia, pelas crianças, né? E cadê o menino daqui também da multimídia? Ele também já foi lá. Então, assim, as crianças fazem a pauta, né? E eles fazem as perguntas, a gente fala quem é a pessoa, né? Dá uma contextualizada, e eles fazem tudo isso. Até na última reunião foi tão engraçado, uma criança estava lá filmando, né? Aí a pessoa... era o Calegari, né? O Calegari foi lá na escola e a menina filmando, entrevistando. Aí ele sentou num lugar e falou assim, dá para você trocar de lugar? Porque aqui a sombra... Não, a luz não está te favorecendo? Ele olhou assim... Porque é assim, é nesse nível, né? A Terezinha também já participou lá do conselho. E é assim, às vezes os adultos estão falando, não, mas não é bem assim, não. Né? Você lembra na última reunião? Mais para cá... Então, assim, eles direcionam. Então, assim, eles entendem mesmo muito melhor. A Simone é ótima. Ela domina tudo que é de informática, mas acho que é um problema geracional mesmo, né? Quem, né, passou dos 50, a gente tem um probleminha com essas coisas. E as crianças, assim, eles dão aula para a gente, né? De como manusear essas coisas, né? E, assim, e do acesso, porque vocês estão vendo, isso era outra coisa, as professoras. Ai, Márcia, pelo amor de Deus, eles vão quebrar a máquina. Ai, você tá louca. Quanto custa uma filmadora, que não sei o quê? Então, assim, tudo é trabalhado, né? O cuidado. Mais uma vez, o medo. Olha como o medo paralisa a gente, né? Como a gente deixa de fazer coisas legais com as crianças porque a gente tem medo, né? Mas, na verdade, eu acho que esse medo tem uma outra concepção, que é de não acreditar muito nelas. Né? Então, essa é outra lógica que a gente tem que inverter. Né? Acreditar que a criança é capaz. As ATEs e agentes escolares também coordenam um projeto, que é o de teatro. E nesse teatro elas fazem todo mês uma apresentação teatral, né, que tem aí o grande tema é a diversidade cultural. E aí, assim, as agentes e ATEs, elas coordenam, mas as crianças é que pensam na história, escrevem, desenham os figurinos, né? Eles desenham os figurinos para depois as costureiras fazerem as fantasias, a sonoplastia, como é que vai ser. Então, olha o que tem de produção de conhecimento por detrás de todos esses projetos. E uma das coisas que a gente, né, lá, né, fortalece muito com os educadores é que o protagonismo precisa ser de todos, tanto de adultos quanto de crianças. Porque não dá só para deixar a criança ser protagonista, como não dá só para o professor ser protagonista. Ambos têm os seus papéis, que são diferentes. Né? Então, aqui é outra... E, assim, todo mês tem uma apresentação teatral diferente com cada turma. Cada turma faz diferente uma da outra. A equipe terceirizada, que é o pessoal da limpeza e da cozinha, também tem um projeto, que é o projeto, né, do projeto Saberes e Sabores, né, que eles tentam... Qual é a função deles? Né? Ambientar esse espaço do comer para que seja um ambiente prazeroso, gostoso. Né? Então, lá, todos os dias, olha, a gente tem a toalhinha na mesa, nós temos um cardápio vivo que é feito pelas meninas. Cada dia elas fazem um bichinho com os alimentos que tem no dia. Então, aí fala, olha, tá vendo? Olha a tartaruga, tá vendo que você não quis comer a abobrinha, não quis comer a cenoura. Né? Então, o simbólico que... direitinho, tem objetivos. Então, o registro, ele sempre vai caminhando junto com a prática ali. A outra questão é a ressignificação
dos tempos e dos espaços. 5 minutos. Eu vou fazer igual você, vou deletar. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, Yuri. Então, vamos lá. Então, assim, os tempos... quando está ficando gostoso, né, a gente tem que correr. Os tempos, então, assim, outra coisa que lá nós rompemos o paradigma com as datas comemorativas, né? Não trabalhamos nada. Então, palmas, mas eu me assusto quando eu olho o Face ainda, às vezes, né? Eu me assusto de ver os coelhinhos, né? Então, assim, mas nós rompemos, não da noite para o dia, nós rompemos com muitas discussões sobre o que representam essas festas, os aspectos religiosos, né? Os aspectos do comércio, né? Qual é a concepção que se tem por detrás dela. Agora, não deixamos de comemorar, porque educação infantil é comemoração, é ritual. Né? Não dá para falar de educação infantil sem falar de rituais. Então, isso nós fazemos. Então, alguns deles são marcados, né? Então, por exemplo, a festa da cultura brasileira. E aí, todas as pessoas são chamadas, né? E lá, nós não temos um cortejo tão maravilhoso quanto o da Naime, mas nós temos um cortejo lindo também, né? Que uma das professoras era do Babado de Chita, e nós, né, ficou famoso esse cortejo de fazer o chamamento das pessoas para a festa. Então, os vizinhos, todo mundo já sabe que quando tem festa, tem o cortejo, né? E a gente vai chamando as pessoas para entrar. Yuri, nós vamos ter que correr mais, Yuri, vamos lá. Eu vou passar um pouco... Pode ir. Não estou piscando mais, já estou nervosa, agora eu já esqueci de piscar. Então, vamos lá. A festa da família, então, assim, nós fazemos sempre festa da família. E é família mesmo, e a gente fala que é para levar o titio, a vovó, o periquito e o papagaio, né? Porque aí a gente consegue entender essa criança, ver essa família, ver a dinâmica. E as festas não são para apresentações, são para o brincar junto, para o construir junto. Tá vendo? Até tem uma mãe ali, né, com a criança no colo, pulando, né? A brincadeira é essa, é junto, né? Mutirões, nós trabalhamos muito com mutirões, né? Porque é uma escola daquele tamanho, que pena que a Emília foi embora, né? Queria brigar com ela das verbas, né? Porque, assim, imagina uma escola desse tamanho e sendo integral, né? Eu recebo menos ainda pelas verbas, então, assim, é muito difícil manter. Mas a escola é linda, vocês podem ir lá que vocês vão ver que a escola é linda. Tudo com mutirão. Tudo com mutirão, né? Isso aqui são pais, né, que estão... E com desenhos das crianças. Eles quiseram desenhar, foi colocado para eles o que desenharíamos no muro da escola. E eles colocaram que eram os espaços educadores, que são as coisas que eles mais gostam na escola. Então, toda a escola está com os espaços educadores. Pode passar, nem vou falar disso, está aqui também não. Então, assim, como que se dá um pouco a questão dos projetos? Sônia, eu vou ter que passar, acho que... Tá? Um pouquinho, porque senão não vai finalizar. Nós temos, as crianças ficam das 8 da manhã ao meio-dia com uma professora. Então, nessa parte da manhã, são desenvolvidos os projetos das turmas, que são centrados nos interesses, nas investigações das crianças. Então, na parte da manhã, né, elas usam determinados espaços da escola. E à tarde, pode passar, à tarde, nós temos, a gente chama de espaços educadores. Então, todos os espaços da escola foram refeitos, foram trabalhados de alguma forma. A cada ano, um projeto. No primeiro ano, nós trabalhamos com percursos pelo chão, com pistas e percursos. No segundo ano, nós começamos a trabalhar mais com os espaços verdes. Como é que a gente podia aproveitar aquele espaço verde? Então, colocando tronquinhos, fazendo salas, que a gente chama de salas verdes, como essa, por exemplo, que é a proposta de uma sala sem paredes. Então, lá as crianças ficam o mesmo tanto que ficariam, né, numa sala fechada e fazem todos os tipos de atividade. Só que a diferença é que os passarinhos estão cantando, a borboleta está passando, eles estão pegando a banana que está madura. Então, esta é a grande diferença, né? A criança está vivendo essa relação com o ambiente, né? Ela está construindo essa relação. A horta também, né? Nós temos uma horta e cada turma é responsável por um canteiro.
Então, eles discutem o que vão plantar, a gente estuda quais são as plantas companheiras que se autoajudam, né? E aqui nós temos a ajuda do Pete Weber, não sei se alguém já ouviu falar, né? Eu trabalho com a permacultura. Então, a gente trabalha com tudo que é da terra, com tudo que é da natureza. Então, aqui, né, tudo que a gente planta vai para a cozinha e incrementa, né, a nossa alimentação, né, a comida da escola é toda incrementada com o plantio da horta, principalmente temperos, saladas e legumes. Nós temos o minhocário, lá as crianças... Isso também, tudo que eu estou falando, gente, não é segmentado, é ruim passar assim, né, mas isso faz parte do cotidiano, é uma coisa que faz parte de todas as turmas. Então, lá no minhocário, eles alimentam. Então, o que sobrou da comida, né, dos alimentos crus, o que sobrou vai para o minhocário. Eles alimentam todos os dias, eles percebem a umidade, como está. Então, vocês imaginam tudo que as crianças constroem aqui. Perdem o medo, né? Perdem o medo, porque eles chegam, né? Os educadores também acabam perdendo o medo. São... Yuri, não acredito, você tem medo de minhoca desse tamanho. Me poupe. Volta um pouquinho, Yuri, lá. Eu preciso falar disso. A composteira. O nosso lixo orgânico é 0. Então, assim, lá na escola, esse projeto, ele é um ciclo, né? Sai da terra e volta para a terra. Então, o nosso lixo orgânico não existe na escola. Vai tudo para a composteira. E depois é retirado como adubo orgânico e volta para a horta, e volta para as árvores. Então, imagina a criança presenciando isso. Ela não está ouvindo falar, ela está vivendo isso. Então, a relação dela com essa terra é totalmente diferente. Pode ir, Yuri. Então, aqui é a sala verde, que eu falei para vocês. Então, ó, eles desenham, eles observam os bichinhos, né? O tempo todo eles estão trabalhando lá. Esse é o coração da escola. A sala verde é o coração da escola. As pistas e percursos. Isso aqui foi pedido das crianças, foi feito em projeto. Eles queriam uma pista para brincar com carrinhos pequenininhos. E o parque é todo de terra, né? Então, aí cimentamos, mas tudo com a ajuda de pais, né, de amigos da escola. E a pista de percurso, que até a gente ganhou o prêmio agora da CT, né? Ganhamos o ano passado em primeiro lugar. Aí e o do MEC também, o Cultura e Diversidade, também ganhamos. E o Paulo Freire. O ano passado foi bem legal, né? Conseguiu o ano passado, acho que... Enfim, né, os projetos de educação infantil estão ganhando visibilidade, né? Porque lá... Todos do Paulo Freire eram todos GMF, nós éramos a única EMEI, né? Então, a gente ficou muito feliz. Parque Sonoro, outro espaço educador. Então, também construído, né? Aliás, foi o primeiro Parque Sonoro, né? A ideia do Parque Sonoro surgiu aqui do meu sonho e da Cris Pires, né? Que a gente sempre quis fazer isso. E aí nós iniciamos lá na EMEI. Então, tudo que a gente faz é com material reaproveitável. A gente compra pouquíssima coisa. A brincadeira simbólica da cultura infantil, que está sempre presente. Essa casinha foi dada pelos vizinhos. Então, vocês imaginam os meus vizinhos lá, como é que são, né? A gente agora está recebendo muita doação deles, porque agora estão conhecendo o trabalho. E aqui, ó, esses tronquinhos, são outro espaço educador. Todos os lugares da escola, nós tivemos que tirar algumas árvores que estavam com cupins e pegamos todos os tronquinhos e fizemos lá espaços educadores, rodinhas, embaixo das árvores, para conversar, para brincar, para trocar ideia. Olha que delícia, né? E uma das coisas que a gente faz lá todo ano é a fogueira. Vocês imaginam a gente contando causos lá, porque aí todo mundo acaba lembrando. A Simone é a maior contadora de causos, né? Ela contando, né? Eu também, da minha vida de interior, né? E lá, com as crianças, tinha criança que nunca tinha visto fogueira na vida. Foi a primeira vez. E assamos pinhão lá na fogueira, né? Então, imagina isso, esta vivência para a criança. Então, olha lá, né? Às vezes, o que é cultura infantil, né? O que é vivência? É isso. A sala multimídia ateliê, então, assim, nós construímos, né, um ateliê, não tinha, né? Então, nós construímos lá um ateliê baseado lá nas experiências de Régio, né? Então, com tudo baixinho para as crianças separam por tipo, por cor, né?
O multimídia, que é um espaço que é usado para tudo, para dança, para teatro, para biblioteca, né? Então, aqui, todas as linguagens possíveis. As oficinas de culinária e laboratório. Então, outro espaço educador. Lá no refeitório, nós pegamos uma parte do refeitório para fazer esse laboratório. Então, ele serve para todo tipo de experiências. E uma delas é a culinária. E a gente procura... E quem dá? Né? Quem dá? Os voluntários, os pais, né? As pessoas que vêm para trabalhar com a gente. Aqui, ainda falando dos espaços educadores, um dos grandes desafios era tirar as professoras das salas de aula. Porque, assim, eu não sei o que tem na sala que esse povo gosta tanto de ficar, né, lá dentro. Eu não consigo descobrir. Então, você imagina uma escola de 8.000 metros quadrados, e aí eu olhava as 8 turmas dentro da sala, né? E a gente começou a discutir sobre isso. Então, uma das coisas que a gente trabalhou foi de tentar usar os espaços educadores externos o máximo possível. Então, à tarde, quase não se fica dentro das salas. Se fica fora, nos espaços educadores. Então, aqui, eu acho que eu nem vou falar disso porque não vai dar tempo, mas, assim, acho que vocês foram vendo um pouco como é construído o PPP, né, da escola, né? Em que base ele foi construído. As oficinas, à tarde, então, as crianças, esse fazer das crianças é totalmente diferente. Então, esse fazer, ele fica dentro daqueles 3 eixos, arte, brincadeira e educação ambiental. Então, por exemplo, aqui, vocês estão vendo o que as crianças estão fazendo? Estão costurando, eles estão bordando. E, olha, muito interessante as discussões de gênero que nós tivemos, porque as professoras falavam assim, não, mas tem que pôr outra coisa, e os meninos vão querer o quê? Eu falei, gente, calma, vamos ver se os meninos vão querer também. Muitos. Aliás, teve oficina que a gente percebeu que tinha mais meninos do que meninas. Então, olha que interessante, né, para a gente trabalhar com essa outra lógica, né? Então, assim, aqui eles estão trabalhando em tecido, pintura em tecido. Aqui estão dançando, né, dança contemporânea. Os parques também, à tarde, são liberados. Então, à tarde, as turmas são todas misturadas. As crianças vão aonde elas querem e ficam o tempo que elas querem, em qualquer espaço. Nossa, eu já vi a cara de pavor de vocês. Você, né? Então, assim, na escola também foi muito difícil. Oi? As reuniões podiam ser assim também. Muito bem. Então, assim, as crianças ficam o tempo que querem, aonde querem. Então, os professores, eles fazem vários espaços, né, diversificados, e as crianças vão escolher. Então, a gente tem espaços de mais calma, porque, assim, uma das coisas que o adulto tem muita preocupação, ai, mas a criança vai ficar 8 horas, aí tadinha, não vai descansar, não vai dormir, né? A primeira coisa que as crianças falaram para mim é que eles odiavam dormir na escola. Porque eles eram obrigados a dormir antes. E eles odiavam. Agora, tem criança que dá uma caída depois do almoço, como todos nós, não é? Então, assim, tem espaços que são mais calmos para essas crianças irem. Tem o espaço dos livros, tem o espaço da confecção de roupinha de boneca, tem vários espaços. E tem os espaços aonde eles, pasmem, mais gostam. Não são os lugares de calma que eles querem os lugares de movimento. Então, nos parques são propostas intervenções. Então, cabaninhas, elásticos, né, e coisas diferenciadas. Provoquei, agora estou até com medo das perguntas depois. Bom, então, assim, rompendo as paredes da sala. Então, é isso, né? A gente tenta... Olha o que ele fez comigo agora. Ó, vou até... 0, acabou. Vamos para o final. Vou acabar. Eu tenho um problema com tempo, né, Vera? Vai, Yuri. Vai. Bom, aí... E aqui só falar que a gente não faz isso só dentro da escola, né? Nós saímos muito, muito. Nós vamos ao Clube Pelé, que é pertinho lá da escola. Nós fazemos cortejos, nós fazemos passeatas, fizemos agora, né, da dengue em todo o bairro. Toda semana a gente vai na feira.
Toda semana a gente vai na feira comprar alguma coisa para incrementar a comida. Nós vamos em todos os lugares possíveis, na casa das pessoas, né? Vamos nos museus, né? Estamos sempre atrás de transporte, sempre atrás das coisas. Mas tudo quanto é, né, atividade cultural, peço muito ônibus, né? Mas eu tenho um projeto que embasa isso, né? E aí não tem argumento, né, comigo. Então é isso. Então só vou para o final. O parque, pode ir. Nem vou falar, eu só quero ir para o finalzinho. Pode ir. E aí, assim, né? Aqui é a horta da nossa escola, que é a horta mandala, né? Que a gente acredita nessa coisa do universo. E aí, né? Sempre Paulo Freire, né? Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. É isso que a gente tenta fazer a cada dia. Obrigada.